Aqui falando sobre essa notícia aí do OneFootball listando os times com a maior média, né, de torcida do mundo. No caso aí foram no total 40 times nesse ranking, e o Cruzeiro aparece na 31ª colocação de melhores médias de públicos, né? No caso do futebol mundial, tem aí, por exemplo, à frente do Manchester City, que tem uma média de 44.541, o Cruzeiro ficou na média de 45.474 torcedores. Ótimo números realmente, né? Acima do Cruzeiro, para você ter uma ideia, pouco acima, tem uma média superior, Paris Saint-Germain, com 46.329, então mostra aí também a força da torcida do Cruzeiro, que tem vários poréns, né, nessa história. Tudo bem que, por exemplo, se você for comparar, alguns outros times são de cidades até menores, né, do que seria, por exemplo, Belo Horizonte, mas, pô, é muito mais fácil você assistir um jogo aí sei lá, Paris Saint-Germain e Lyon da vida do que você assistir um jogo do Cruzeiro na Série B, né? Então, essa questão aí também, na minha visão, pesa bastante, e tem uma boa expectativa do próximo ano ser ainda maior essa média de público. O time brasileiro que maior teve essa média foi o Flamengo, com 53 mil, uma média de torcedores, à frente até mesmo do Liverpool, nesse ranking. Então mostra aí realmente uma posição bem interessante do Flamengo. E o primeiro colocado é o Barcelona, muito por conta aí também do estádio ser muito maior, com 83 mil, uma média de torcida realmente gigantesco, seguidos por Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Manchester City, Milan e Inter de Milão. Então aí aparece o ranking dos top 6, e quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa média, né? Pro ano que vem, será que dá para o Cruzeiro ter uma média parecida do que foi a do Flamengo nesse ano? Ainda mais jogando todos os jogos no Mineirão, né, com uma capacidade muito superior, porque teve alguns jogos que foram no Independência, então acaba abaixando um pouco essa média, mas para esse ano fazendo uma boa temporada, acredito sim que dá para ficar tranquilamente nessa média de 45 a 50 mil torcedores, tranquilo, essa média aí por partida, né, de média de público do campo. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre um centroavante aí argentino, que é no caso do Juan Martín Lucero, ele que tem, no caso, 31 anos de idade, centroavante que vive uma fase muito boa lá no Colo-Colo do Chile, e assim, muitos me perguntaram se seria uma boa opção do Cruzeiro, teve até seu nome especulado pela mídia ali, no caso do Chile, da Argentina, em times no Brasil, e assim, pelo que parece, os mais interessados são algumas equipes do Nordeste, igual o Bahia e o Fortaleza, que vê com bons olhos a chegada do atacante, que realmente vive uma fase muito boa, igual eu vou comentar aqui com vocês. E o Cruzeiro poderia ser um dos interessados, e muitos assim pensaram, que essa possibilidade poderia sair do papel por conta da saída do Edu, né? Que ainda não temos ideias de cifras, quem sabe de tarde eu posso trazer aqui um vídeo para vocês, mas pode ser um valor bem interessante assim para o Cruzeiro. Então o Martín Lucero, ele tem 31 anos de idade, na atual temporada pelo Colo-Colo foi muito bem, foi o titular da equipe, onde fez 39 partidas, 24 gols marcados e 6 assistências. Números excelentes. Na temporada passada ele já vinha chamando a atenção pelo Vélez, onde ele fez 62 jogos, 18 gols e 9 passes. Então dá pra ver, né, que ele atuou tanto como centroavante quanto um falso 9 ali, né, um segundo atacante, dando também muitas assistências. A questão ele tem um contrato bem longo com a equipe do Chile, até dezembro de 2025, e está avaliado em 1,5 milhão de dólares, né? Então, um valor próximo ali dos 7,5 milhões de reais seria essa transferência do jogador. Não acho que o Cruzeiro faria um investimento tão alto assim, tá? Até porque eu acho que o Edu também não vai sair para um caminhão de dinheiro. Acho que, sei lá, se o Cruzeiro arrumasse 8 ou 10 milhões de reais no Edu, eu acho que já era muito. E pegar boa parte desse valor e colocar num outro centroavante, eu acho um pouco difícil, apesar de eu achar o Juan muito mais jogador, né? Porque tem demonstrado bons números há muitos anos, antes desses 2 anos muito bons, né? Pelo Vélez e pelo Colo-Colo. Ele já havia ido bem pelo Independente em 2015, com 9 gols em 38 jogos. Pelo Defensa e Justiça em 2014, 10 gols em 9 partidas. Passa também 3 anos lá no futebol mexicano, pelo Tijuana, onde fez também mais do que 75 atuações, 16 gols e 6 passes. Então assim, já vinha tendo, né, bons momentos como aí um centroavante. Mas vamos esperar, né? Porque o Cruzeiro vai sim buscar alguns nomes no mercado. E por que eu não acredito muito no Martín Lucero? Porque já tem alguns times do Brasil, igual o Bahia, o Fortaleza, que teria até condições melhores, né, do que a do Cruzeiro nesse primeiro momento, para trazer o camisa 9 aí argentino, que agora vem chamando a atenção lá no futebol chileno. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do atleta, se você aceitaria, né, o jogador aqui no Cruzeiro. Enfim, vamos esperar, porque a expectativa agora é realmente de mais 2 reforços
nessa posição de centroavante. O Cruzeiro, mesmo quando já tinha o Edu, vinha buscando outros nomes, igual o Matheus Davó, o Gilberto. Eu vejo que agora também com a saída do Edu, né, eu acho que o Gilberto e mais um outro centroavante para fazer essa função. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o colombiano Quinteiro, meia que assim foi oferecido a vários times do futebol brasileiro, inclusive ao Cruzeiro, que analisou, né, uma eventual contratação do atleta, que não seria algo barato, e desde o início já era bem difícil, né, de imaginar o Quinteiro aqui no Cruzeiro, que ele tem conversas avançadas com o Flamengo, mas eu quero comentar aqui sobre algumas atualizações nesse caso. Por quê? Porque o Shenzhen FC da China, onde ele tinha contrato e vinha pedindo pelo meia de 29 anos um valor superior aos 15 milhões de reais, até mesmo para ele ficar em definitivo no River Plate, o Shenzhen abriu mão desse vínculo que tinha com o meia colombiano, ou seja, agora não teria, né, mais de pagar essa compensação financeira para a equipe do Shenzhen lá da China. Então é algo que facilitaria uma vinda do jogador, que na época havia pedido um salário aqui no Cruzeiro livre de impostos de 100 mil dólares, né? 500 mil reais, que não sairia menos para o Cruzeiro do que 700, 750 mil por mês, então muito fora da realidade. Se fosse 500 mil, até que, nossa, vai que, né, junto com o patrocinador ou algo nesse sentido, mas já seria basicamente esse salário quase o dobro, né, do teto estabelecido para a temporada, e é para uma função que seria um bom jogador, um camisa 10 de peso mesmo no Quinteiro. Acho que só se juntasse aí o Pedro BH para trazer ele, mas mesmo assim acho bem complicado pelo estilo de jogo. Eu não acho o Quinteiro muito parecido com o estilo de jogo do pesolano, para falar a verdade. E assim, nessa atual temporada pelo River Plate, voltou a jogar em alto nível, foram 36 partidas, 7 gols e 7 assistências, uma participação em gol a cada, em média, de 2,35 jogos, né? Se você for dividir e pegar aí os números bons e do camisa 10 colombiano, que deve ir para o Flamengo, tá? Tem conversas avançadas para ele se tornar o reserva ali do Arrascaeta na equipe do Flamengo, mas, nossa, acho que seria um baita nome, viu, para o Cruzeiro na próxima temporada, se conseguisse nessa contratação, apesar de que eu acho bem difícil. O Quinteiro aí, que foi aquele mesmo, que surgiu muito bem no Atlético Nacional, passou aí pelo Porto, Rennes da França, Pescara da Itália, jogou muito bem também pelo Independiente Medellín, lá da Colômbia, em 2017, com 33 partidas, 16 gols marcados e uma assistência. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acredita ainda numa chegada de um jogador de peso, assim, no caso na equipe do Cruzeiro? Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se teria, né, alguma chance na sua visão, até porque o Cruzeiro já fez um investimento muito alto na contratação do Wesley, né, sendo um valor próximo dos 15 milhões de reais junto ao Palmeiras, por 50% dos direitos econômicos do ponto esquerda. E eu acho que vai ser realmente essa a chegada do Wesley e do Nicão, os dois grandes nomes de peso no Cruzeiro, pelo menos até o início do campeonato estadual. E para o vídeo, outro jogador que já foi muito especulado aqui no Cruzeiro nos anos de 2020, 21, 22, é no caso aí do Jean Carlos, meia que está com seus 30 anos de idade e acertou a sua ida para o Ceará, para a disputa da Série B. No caso aí, o contrato dele com o Náutico, que não foi renovado depois do término da Série B, ele chega aí com um salário próximo dos 150 mil por mês. Então, apesar de ser um jogador muito fora da realidade antes, por conta da questão financeira e da proposta, né, o Náutico vinha pedindo alguns milhões para liberar o jogador, hoje seria um pouco mais viável, mas eu acho que também vocês vão concordar que não seria tão bom assim para o Cruzeiro, até por conta da última temporada dele, que não foi muito boa em relação aos últimos anos. Jogou com frequência pelo Náutico, 46 partidas, 8 gols e 5 assistências, mas bem diferente dos números da temporada passada, de 2021, onde o Náutico chegou a brigar, né, pela liderança na Série B no início do Brasileirão. Foram 45 jogos, 13 gols e 12 assistências nesse período, né? Bons números também em 2020, com 13 gols, 8 passes em 49 jogos. Então, jogador bem interessante mesmo, mas eu acho que hoje agora para a Série A, na minha visão, não faz muito sentido, acertando a sua ida para o Ceará, onde assinou um contrato aí de 2 temporadas. Acho que pode ser uma boa opção para a Série B, mas para a Série A acho que não seria um nome assim de peso não, nem para ser um reserva. Acho que tenho minhas dúvidas, 30 anos de idade, prefiro dar mais oportunidades para os jogadores da base, né? Por exemplo, ali o Daniel Júnior com 21, 22, daqui a algumas temporadas acho que ele vai estar muito mais preparado para assumir essa função. Quero saber também se você concorda ou discorda, o que acha do meio campista, que já foi muito especulado mesmo aqui no Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Everaldo, né? Jogador que alguns de vocês já haviam me perguntado no vídeo que eu trouxe aí no especial de Natal, nesse final de semana, falando um pouco sobre o atacante. Será que ele seria uma boa para o futebol brasileiro, esse retorno, né, em 2023? O centroavante que tem 31 anos de idade e assim, ele já está basicamente acertado
com o Bahia para a próxima temporada, tá? O Bahia buscava também um centroavante, acertou a contratação do Everaldo, um nome que eu acho assim que seria interessante, tá? Ele que, no caso, chega aí depois de uma passagem pelo futebol japonês, ele se destacou aqui no Brasil, depois de voltar do futebol mexicano, foi bem no Atlético Goianiense em 2017, mas o grande ano da sua carreira foi em 2019, pela Chapecoense, com 52 partidas, 19 gols marcados e 2 assistências. Aí ele muda lá para o Kashima Antlers do Japão, onde fica 3 temporadas, né? A primeira foi a melhor, com 36 jogos, 18 gols e 5 assistências. A segunda aí, 38 partidas, 9 gols e 8 passes na temporada de 2021. E nesse ano de 2022 jogou com menos frequência, não teve números assim tão interessantes, foram 27 jogos, 7 gols e 2 passes. Acabou o contrato, não teve essa renovação, centroavante aí de 31 anos de idade. Acho que seria uma boa opção sim para o Cruzeiro, não sabemos se ele foi procurado ou não, porque não teria um salário tão alto, por exemplo, igual o Gilberto. É claro que o Gilberto eu prefiro bem mais ele, né, por ser mais matador e tudo mais, mas tem uma idade mais avançada e teria um salário muito maior e também fora a concorrência, né? Apesar de que o Cruzeiro e o Bahia têm esbarrado em umas tratativas, o Bahia já levando aí também o Raul Gustavo, agora o Christian, realmente assim, pode ter uma racha, né, entre os dois clubes, virando o SAF para 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, discorda, o que acha do Everaldo, centroavante de 31 anos.